O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Começa mais uma quaresma em nossas vidas, uma oportunidade preciosa que a Igreja nos oferece para nos prepararmos dignamente para a Páscoa do Senhor. As atitudes que agradam a Deus nesta quaresma foram elencadas por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Em verdade, tudo aquilo que agrada a Deus, nos três âmbitos fundamentais da nossa existência, os nossos três relacionamentos, tudo foi ainda há pouco definido e maravilhosamente sintetizado. O homem é um ser social. Esse axioma é tirado da Bíblia. Foi Deus quem disse, depois de ter criado o homem, o macho, sexo masculino: não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma companheira que lhe seja adequada. Quando o homem desperta do sono, acorda e contempla a sua companheira,
ele pronuncia a primeira declaração de amor da história da humanidade. Aspas. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque veio do homem. Aspas. As três relações vitais da nossa existência. Nós com Deus, a relação com o Criador. Nós com o próximo, a relação social entre pares, entre criaturas, e a relação conosco, eu comigo mesmo, a minha relação intersubjetiva, eu com o meu sujeito. O pecado desestruturou, perturbou essas três relações. Antes do pecado, havia perfeita harmonia do homem consigo, do homem com o seu semelhante e do homem com Deus. Isso é belíssimamente colocado no último versículo do capítulo 1 do livro do Gênesis. Aspas. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aspas. Em outras palavras, não havia malícia, não havia perturbação, não havia interesse outro senão a pureza. Nessas três relações, o homem não se envergonhava da sua nudez. A nudez é símbolo da inocência, como uma criança que diante de tantas outras do mesmo sexo ou de outro sexo, tomam banho no mesmo chuveiro e não se envergonham, porque não há ainda malícia, não há ainda a maldade, não há ainda aquela consciência do pudor violado, do atentado ao pudor. Ela não tem essa convicção. O pecado desestruturou tudo isso. Vocês repararam as três atitudes que Jesus fala no Evangelho de hoje? Quando jejuares, quando orares e quando deres esmola. Quando deres esmola, a minha relação com o próximo. Quando orares, a minha relação com Deus. Quando jejuares, a minha relação comigo mesmo. A quaresma é tempo de combate, é tempo de sacrifício, é tempo de esforço para além das nossas forças. A quaresma nos recorda que muita coisa entre nós e nós mesmos não vai bem. Entre nós e o próximo, algo precisa ser mudado. Entre nós e Deus, algo precisa ser intensificado. A religião, porém, ligas ligare, talvez seja a etimologia da palavra religião, é uma forma de ligação entre a criatura e o Criador, mas também entre a criatura e os seus semelhantes, as outras criaturas, e uma forma de nos ligarmos conosco. Toda religião procura dar uma resposta às relações que existem entre o autor da criação e as criaturas, entre as criaturas com elas mesmas e a criatura consigo. Daí se fala de culto. Toda religião tem culto. A Eucaristia é o culto a Deus, a relação com Deus. Toda a Eucaristia tem moral, tem mandamentos, tem proibições. A minha relação com o próximo. E toda religião, ela obriga em consciência a pessoa a agir enquanto tal, não necessariamente enquanto inserida num contexto. Daí vem a relação com ela mesma, como ela se enxerga, como ela se encara. Tudo isso é colocado nessas três categorias colocadas por Jesus: quando jejuares, quando orares e quando deres esmola. Vamos começar pela mais contestada, pela mais talvez demodê dessas três categorias. Jejum. No mundo em que se defende a autoafirmação da pessoa, no mundo em que se incute quase que obsessivamente: você tem o direito à felicidade, você tem o direito ao prazer, à satisfação dos seus sonhos. Falar em jejum não é um pouco ultrapassado?
uma forma de combatermos aquilo que dentro de nós está desregrado, está perturbado, está alterado. Toda criatura humana, ela recebe de Deus no momento em que vem à existência concupiscências. Palavra um pouco difícil, que traduzida na linguagem popular quer dizer inclinação, apetite. Os nossos apetites, eles são instintivos. Nós nascemos com desejos. O desejo de ver, curiosidade. O desejo de escutar, curiosidade. O desejo de realizar as nossas impetuosidades carnais. O desejo de comer, o desejo de dormir, o desejo do prazer, o desejo de possuir os bens materiais. Isso em si não é mal. Só que com o pecado, essa inclinação se torna perturbada, se torna uma aberração, se torna algo que, se não pusermos um freio, ela descamba para todo tipo de perversidade. Imaginem qualquer crime, qualquer aberração, qualquer patifaria na face da terra. Ela, no fundo, é a desregração da concupiscência. Por exemplo, o ladrão, aquele que se apropria daquilo que não é seu, ele não está colocando um freio na sua impetuosidade, no seu desejo de possuir. Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena. Jesus quer que nós adquiremos tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Só que quando você não coloca regras, não coloca limites, você não coloca uma moralidade que permita você a dizer isso é permitido, isso não é, então tudo se torna legítimo, nada é proibido. E aí o homem encontra uma gama de possibilidades para satisfazer os seus desejos. Ele mata, ele rouba, ele perverte as consciências, ele oprime, ele explora, ele utiliza todo tipo de coisa para conquistar aquilo que ele deseja tanto. Nós vamos ver isso no domingo que vem. O demônio vai se aproximar de Jesus e vai dizer: tudo isso me foi dado, será teu, se prostrado me adorares. Tudo isso que você vê diante de si, veja quanta glória, quanta riqueza, quanto poder, quanto prestígio. Não é gostoso ter tudo isso? Não é maravilhoso você ter um status, uma vida financeiramente muito tranquila, ter condições financeiras para fazer tudo aquilo que você quiser? Tudo isso é seu, vírgula, se prostrar você me adorar. Eu dou para você. Agora, primeiro você tem que abrir mão dessa história de princípios, de mandamentos, de ética, de vergonha, de honestidade. Abra mão de tudo isso. Eu proponho a você outro caminho: prostre-se e me adore. Aí você vai receber tudo. Esse é um pacto com o demônio. O demônio é capaz de fazer isso. Qualquer um que se disponha a mexer com o inimigo, a enveredar pelo submundo das trevas, qualquer um que pactuar com ele nesses termos: eu te adoro, me dê tudo isso, e em troca eu darei a minha alma, isto é, eu obedecerei a vocês, Satã. A vida dele muda da noite para o dia, vai enriquecer com uma facilidade tremenda. Tudo que ele quiser, ele vai conquistar. O preço, porém, é alto. A quaresma nos coloca diante dessa necessidade. O jejum, definamos o que é jejum. O jejum é a privação de um bem legítimo, por amor a Deus, para a mortificação da nossa carne, dos nossos ímpetos, dos nossos apetites. O jejum não é a privação daquilo que é proibido, não. Isso aí é um dever. Eu devo me privar daquilo que Deus proíbe. Isso não é jejum. Ele já colocou o nosso Senhor nos mandamentos: não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Todos os nãos do decálogo já são proibições naturais. O jejum não é isso. O jejum é um combate à minha natureza desregrada. O jejum ideal é aquele que combate realmente a fraqueza que mais nos leva a pecar. Toda a nossa natureza, ela tem muitos âmbitos.
Alguns deles manifestam muitas vezes a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco, o nosso calcanhar de Aquiles. Tem pessoas cuja fraqueza é o temperamento, tem pessoas cuja fraqueza é o ouvido, tem pessoas cuja fraqueza é o olhar, tem pessoas cuja fraqueza é o beber, é o fumar, é o comer, é o dormir, é o se divertir, é o gastar. Será preciso, amados irmãos, que nós tipifiquemos com muita honestidade diante de Deus qual é o jejum, qual é a modalidade de jejum que precisa ser assumida durante essa quaresma para mortificarmos esse monstro, para fazermos adormecer esse vulcão que já está em erupção e que pode ser causa de condenação dentro de nós. Conheço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Dentro de mim existe uma tensão, uma luta. Fazer o bem está ao meu alcance, querer o bem está ao meu alcance, fazer o bem, porém não. Quem me libertará deste corpo de morte? Jejuar. Eu vos apresento vários tipos de jejum. Se no exame de consciência de uma determinada pessoa acusa-se, eu peco muito pela língua, eu falo muito mal das pessoas, eu tenho o péssimo hábito de escutar fuxico, fofoca. Fuxico e fofoca são palavras lá do meu interior de Alagoas, eu não sei como é que se diz aqui. Não, eu não fofoco, só comento a vida dos outros, né? Eu tenho eufemismo para dizer fofoqueiro eu não sou, só sou comentador da vida alheia com muito realismo. É fofoqueiro do mesmo jeito. Pois bem, aquele que tem o mau hábito de dar vazão a determinadas línguas venenosas, todo fofoqueiro é antes de tudo um ótimo auscultador e um excelente metralhador da língua. Durante a quaresma poderia ser um excelente jejum. Eu vou fazer uma mortificação e conversar menos, e telefonar menos, e receber menos telefonemas. Eu não sei se uma semana sem o telefone celular ou sem o acesso ao MSN e ao Facebook, isso mataria uma pessoa. Eu não sei se um tipo de privação dessa natureza não faria bem a determinadas pessoas que têm o mau hábito de infernizar, de divulgar, de falar mal da vida alheia. Eu proponho, portanto, quem tem o mau hábito do bullying, de escrever, de passar e-mails, de repassar aquilo que não está suficientemente provado, de degradar a vida alheia pelos meios de comunicação social, um caminho seria esse: jejum dos meios de comunicação social. É preciso dizer um basta ao monstro, ao Satã, talvez, que esteja guardado dentro do coração da gente. Nem tudo que a nossa carne deseja, o nosso espírito pode dizer, faça. Tu, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Essa capacidade de mortificar a nós mesmos, de combater a tendência desregrada, isso deve ser feito não para ser visto, para ser aplaudido pelas pessoas. Nosso Senhor, tu sabes da minha fraqueza, tu sabes do meu ponto fraco. Nessa quaresma, não diante das pessoas, eu não quero me mostrar, eu quero me privar daquilo que está me escravizando, daquilo que está me envaidecendo. E nesse sentido, eu peço para rever as contas do cartão de crédito. Quanto nós temos gastado, quanto temos desperdiçado com o supérfluo, que talvez esteja abarrotando os nossos guarda-roupas, os nossos armários, os nossos closets, em detrimento da fome e da miséria de tantos. Bom seria se esse jejum viesse acompanhado também de outro gesto tão bonito, igualmente agradável a Deus, a caridade. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quero lembrar-vos que a generosidade em si não agrada a Deus. Ela precisa se transformar em caridade. O generoso, a
A palavra generoso vem de gênero. Quando ele faz algo em benefício de alguém do mesmo gênero humano. Filantropia é um tipo de generosidade, mas ainda não é caridade. Lembram da primeira leitura do domingo passado? A caridade é paciente, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Não se ensoberbece, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A soberba na prática da generosidade torna essa prática uma anticaridade. Eu vos proponho nesta quaresma que a vossa caridade, quaisquer que sejam elas, materiais e espirituais, esse exercício da caridade seja o quanto possível anônimo, não reconhecido, não visto pelas pessoas, principalmente por aquela pessoa que está sendo beneficiária do seu gesto de caridade. A caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade tem uma força impressionante. A caridade é o melhor remédio para combater a vaidade. O vaidoso é, antes de tudo, um orgulhoso. O seu movimento é um espelho para si. Lembram de Narciso? O personagem mitológico da mitologia grega? É Caetano Veloso quem o elogia ao dizer que Narciso odeia tudo que não é espelho. Pois bem, o combate à vaidade, a presunção de se achar melhor que os outros, a presunção de se pensar acima das demais criaturas. O orgulho, ele é alimentado por coisas assim muito pequenas, muito baixas e, portanto, muito fugazes, muito efêmeras, muito passageiras. A caridade é uma arma contra a vaidade, por quê? Porque ela nos ajuda a compreender que fora de nós mesmos existem carências, existem indigências, existem misérias. Como seria bom se nós visitássemos uma casa de deficientes mentais, de crianças com necessidades especiais. Não sei se politicamente é correta essa expressão, ou se ela já está superada. Quem já nasce com uma deficiência, não é preciso ligar a TV e ver noticiários de países passando fome, mas perto da gente existe tanta miséria, existe tanto choro, tantas lágrimas derramadas, tantas pessoas que agradeceriam tanto se tivessem a milésima parte daquilo que nós desperdiçamos com a futilidade, com aquilo que alimenta apenas o nosso ego, com aquilo que é passageiro. E finalmente, amados irmãos, quando orardes, a oração que precisa ser purificada de todos os elementos externos que às vezes acompanham a oração e que são até certo ponto secundários. Eles são os acidentes que integram a essência da oração. A oração é a elevação da alma a Deus. As formas, o contexto, as modalidades de oração, com o pecado, elas muitas vezes acabam tornando o ato de se dirigir a Deus, de contemplá-lo, de bendizê-lo, de glorificá-lo, algo verdadeiramente perverso. Jesus cita algumas dessas atitudes no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Dom José, nós daqui a pouco vamos rezar de pé. Antes de começar a liturgia da palavra, nós permanecemos de pé. A maior parte da missa nós vamos ficar de pé. Jesus condena orar de pé? Não condena. O problema não está em rezar em pé. O problema está na oração subordinada adverbial final. Aqui é a língua portuguesa, sexta série, antigamente. Vejamos o que é que torna a oração desgraçada aos olhos de Deus. Eu repito a frase: para serem vistos pelos homens. Tudo na vida tem uma intenção. Como só Deus sabe a intenção do nosso coração, só Ele sabe a intenção com que nós oramos. Explico uma oração que não agrada a Deus. Eu, nessa oração, preciso me impostar de sorte que as pessoas me vejam. Eu, nessa oração, preciso demonstrar que domino a língua portuguesa.
Como se Deus precisasse da língua portuguesa para se fazer entender. Como se para agradar a Deus, nós precisaríamos ter noções profundas de regência, concordância nominal, concordância verbal, a presunção de achar que quem diz nós vai, a gente vamos subir para riba, descer para baixo, essa pessoa não é ouvida por Deus só porque não domina a língua portuguesa. Ora, faça-me um favor, para serem vistos pelos homens. É lá no fundo do coração que reside a intenção da nossa oração. Muitas vezes bonita no conteúdo, mas satânica na finalidade. Meu Deus, cure fulano de tal, ele está morrendo. Pô, José, isso é uma oração bonita? Olha, quanto ao pedido, pode ser. Agora Deus sabe a intenção do que você está pedindo. Não, a minha intenção é boa. Aí vai que Deus, que só Ele sabe o que se passa no coração, Ele diz, eu não posso dizer a vocês, mas ela está pedindo que fulano fique bom, porque ela quer dormir com ele, ela é casada com outro, ela está vendo fulano morrer, ela está pedindo, mas a intenção é perversa. Na quaresma, nosso Senhor Jesus Cristo vai lá no fundo, vai lá naquilo que Ele chama no silêncio do teu quarto, no oculto, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te recompensará. Por isso, o jejum pode ser diabólico, a oração pode ser satânica e a esmola pode ser perversa. Quando a esmola pode ser perversa? Quando você faz, já pensando em mais na frente, passar na cara, como se diz o Matuto. Mais na frente você vai cobrar daquela pessoa, você vai oprimir aquela pessoa, ou você ajuda aquela pessoa com o intuito de que outros saibam, para que você, que talvez tenha uma fama de péssima, saia com a rainha da sucata, que dá muita coisa boa, que distribui muitas cestas básicas, e é a generosa do pedaço, do quarteirão, ou do setor, ou daquele grupo de pessoas, daquele grupo de trabalho. Tudo na vida pode ser perturbado, pode ser desvirtuado, pode ser descaracterizado. Jesus no Evangelho de hoje não deixa brecha para ninguém. Nós podemos, com o jejum, com a oração e com a esmola, cavar a nossa condenação no fogo do inferno, a não ser que nós levemos a sério as palavras de Jesus, que são de uma precisão cirúrgica. Quando orares, o Pai vê o que está oculto. O Pai sabe das tuas verdadeiras intenções. O Pai sabe se tu estás apenas repetindo palavras, blá 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 blá, bonitas muitas vezes. O Pai Nosso tu podes recitar 50 vezes, e Deus talvez não escute nenhuma palavra, porque tu estás apenas repetindo palavras, tu não estás pensando naquilo que tu estás falando, tu não estás empenhando a tua personalidade, o teu ser, nas palavras tão bonitas que tu estás a pronunciar. Tu pensas que Deus é bobo, tu pensas que Deus não sabe que para além das palavras pronunciadas, da tua loquacidade, Deus não sabe do silêncio do teu coração, Deus não sabe do que se passa contigo. Isso se aplica a todas as orações da nossa vida. Deus sabe da nossa presença, da nossa frequência na missa, por exemplo, mas Deus sabe também do que se passa no nosso coração, do que trouxemos da nossa casa para a igreja e do que levamos da nossa igreja para casa, da nossa atenção ou da nossa divagação, da nossa compenetração ou do nosso desleixo, da nossa falta de interesse ou da nossa unção durante a celebração da Santa Missa, da recitação do terço e assim por diante. Amados, uma última palavra eu quisera citar, tirando da segunda leitura que nós acabamos de ouvir. São Paulo se coloca como embaixador de Cristo e por meio do qual Deus exorta todos nós. É Deus mesmo que exorta através de nós. Por favor, nesse momento, então, eu peço que vocês enxerguem nesse momento tão bonito, para além da pessoa do bispo, o próprio Jesus falando para cada um de nós. Nesta noite, no começo da quaresma, Jesus nos pede: combatamos o bom combate da fé. O único inimigo invisível que precisa ser combatido é o demônio. O inimigo a ser combatido nessa quaresma de carne e osso somos nós mesmos.
Combatamos as nossas tendências, os nossos instintos desregrados pela prática do jejum. Perante o próximo, uma caridade, como São Paulo disse no domingo passado, que é benigna, que não se ensoberbece, que não se alegra com a injustiça, que se rejubila com a verdade, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Reconciliai-vos com Deus. Esse é o tempo favorável que o Senhor nos oferece para uma mudança de vida, para uma conversão sincera, para uma renovação interior pela graça de Jesus. Começa a campanha da fraternidade, que vai se estender até o tríduo, sábado da Semana Santa. O tema a ser refletido, fraternidade e juventude, por ocasião do ano da Jornada Mundial da Juventude, particularmente aos jovens. Eu lanço uma palavra de esperança contra a esperança do mundo que não acredita que o mundo possa ter verdades imutáveis, um sentido. Diante da ditadura do relativismo, eu vos convido, jovens, a olharmos para nosso Senhor Jesus Cristo. Os colaboradores de Cristo, os sacerdotes nesta tarde vos pedem, no momento favorável, Deus vos escuta. Esse é o dia da salvação, esse é o dia do socorro do alto em vosso favor. Reconciliai-vos com Deus. Jovens que estáis afastados do sacramento da penitência, admiti a possibilidade nessa quaresma de um sério exame de consciência à luz da palavra de Deus, para humildemente reconhecer vossas misérias e buscar o sacramento da confissão, o perdão e a paz. Vós sois jovens católicos. A Igreja Católica confessa com Jesus Cristo no capítulo 20 de São João, versículos de 22 a 23, que no dia da Páscoa ele instituiu o sacramento do perdão para purificar os pecados daqueles que depois do batismo voltaram a cair em pecado mortal. Adultos, aproximai-vos com alegria do sacramento da reconciliação. Acusai com serenidade, mas com honestidade, todas as vossas faltas cometidas por pensamentos, palavras e atos, desde a última confissão individual até o dia de hoje, para receberdes do Cristo misericordioso, do mérito das nossas almas, a cura para as feridas da alma. E tendes confiança absoluta em Deus. Não temei o demônio. Não tenhais medo do inimigo que tem arrastado muitas almas para o inferno, que tem confundido, que tem enganado, que tem semeado o joio da confusão, a perversidade da discórdia, o ateísmo, o indiferentismo nos corações. Voltai-vos para Deus, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Olhando para Jesus no início desta quaresma, com a primeira leitura de hoje, com o profeta, nós queremos dizer: Senhor, rasgamos as vestes do nosso coração. Senhor, colocamos no chão nosso orgulho e nossa vaidade. Senhor, tende compaixão de nós. Somos pecadores, mas nos aproximamos a passos largos do dia derradeiro em que deixaremos esta vida. Necessitamos muito da vossa graça. Dai-nos a vossa conversão. Ajudai-nos pela oração, pelo jejum e pela esmola a combater as tendências nossas, a combater o demônio, sobretudo confiando sempre no vosso poder e na vossa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.